Olá, amados e amadas da Prof, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Bom, pessoal, estamos aí iniciando a nossa quinta semana de trabalhos remotos, rezando à espera de um milagre para que tudo volte ao normal quanto antes, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tocar o barco, né? E vamos dar continuidade ao conteúdo. A gente está finalizando agora, pessoal, a nossa primeira apostila, tá? E falta a gente falar sobre o poder de uma das esferas que a gente tem estudado desde os últimos vídeos. Então, já falamos sobre o poder dos nobres, né? Que eram esses herdeiros da tradição germânica, que conquistaram terras, né? E viraram senhores feudais, tá? Falamos sobre aqueles que não tinham terra e trabalhavam dentro dessas terras para os senhores feudais, que eram os servos, conhecidos também como camponeses, que tinham uma vida dura, uma vida miserável, embora fossem livres, né? Embora não fossem escravizados. E agora falta a gente falar do clero, né? Os membros da Igreja Católica. Pessoal, a Igreja Católica, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ela foi a única instituição que se manteve sólida nesse período tão conturbado de invasões, né, lutas, guerras, que foi a Idade Média, doenças, fome, etc, né? E esses valores cristãos, eles foram ensinados a rigor de lei, então ele equivalia como lei também. Aqueles que não seguissem esses valores, eles estavam sujeitos a serem julgados por um tribunal da igreja, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, tá? Então, todos esses valores, crenças, né, noções de verdade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, né, eles eram pregados de acordo com os preceitos do cristianismo, tá? E de acordo com a interpretação católica, tá? Por isso que esse período, ele é tão ligado à religiosidade cristã, porque a igreja vai fazer um trabalho de pregação, né, e de desenvolvimento de uma identidade religiosa muito forte, tá? Como é que eles faziam isso, uma vez que a maior parte das pessoas eram analfabetas, tá? Eles faziam isso por meio da pregação, então tem um momento da missa até hoje que o padre faz um sermão, né? Antigamente, gente, o restante da missa todinha era feita em latim, então as pessoas não entendiam o que a pessoa estava falando, tá? Era só mesmo a hora do sermão que eles entendiam o padre. Os padres, como eles eram letrados, né, diferente da maior parte da população, eles eram muito eloquentes, isso significa que eles falavam muito bem, tá? Então isso também chamava a atenção da população e fazia com que elas acreditassem, não, mas o padre fulano tá falando isso, então realmente deve ser verdade, né? Outra questão para divulgar as orientações católicas, né, era o teatro, né, o teatro era muito utilizado, e as imagens, tá? As iluminuras, né, desenhos feitos, e até nos vitrais das próprias igrejas, tá? Então tem uma gravura de um livro do século XV de Santo Agostinho, que veio a ser um filósofo dessa época, né? Olha aqui essa imagem, gente, essa gravura. Vocês não ficam com medo, não? Eu fico apavorada, gente. Então, vocês imaginam naquela época, né? Que a maior parte das pessoas não sabiam ler. Então, elas eram bem ignorantes, bem supersticiosas, e elas tinham pavor de ir pro inferno, de passar por uma situação como essa, né? Além de ensinar os dogmas da religião, as pessoas também eram ensinadas a respeitar as autoridades dos padres e dos papas, né, de todos os clérigos, né, de respeitar essas figuras. Então, gente, nós temos duas esferas de poder no mundo medieval. Uma que a gente já falou, que é o senhor feudal, tá? Esse é um poder descentralizado, porque cada senhor feudal vai mandar no seu feudo conforme ele quiser, ele vai fazer as leis conforme ele acha o correto, né? Cada feudo vai ter seu sistema de pesos e medidas, né? Alguns feudos vão ter moeda, mas é a moeda que vai circular só naquele feudo. A maior parte das coisas eram feitas com base na troca, né? Então, esse é um poder descentralizado. Não tem um rei que comanda, né? Cada senhor feudal, ele vai comandar da forma que ele achar melhor. Porém, sempre tem um mais, né? Nós vamos ter sim uma instituição de poder a nível universal, né, continental, digamos assim, porque a gente está falando de Europa, tá? Que é a Igreja Católica. Então, independente
do feudo que seja. Todos esses feudos vão ter uma capela, tá? E os senhores vão fazer questão de manter uma boa relação com a igreja para que eles não sejam perseguidos, né? Todos vão se submeter, inclusive os senhores feudais, à autoridade do Papa. Então a gente tem sim um poder centralizado nas mãos da igreja, tá? Esse poder espiritual que acaba influenciando muito na vida das pessoas naquele período, mas temos também um poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais, tá? Gente, ainda tem gente que vivia uma vida mais miserável do que a dos camponeses, do que a dos servos, tá? Os excluídos. Então, se a pessoa fizesse algo que desagradasse o senhor feudal, né, o senhor da terra, se ela não fosse morta, ela podia ser expulsa do feudo, ou se ela cometesse algo que fosse considerado pecado, né, e não fosse morta pela igreja, ela era expulsa do feudo. Ou se ela tivesse uma doença que era considerada contagiosa, como a lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase, ela também era expulsa do feudo, né? E o que sobrava para essas pessoas para não morrer de fome? Ou mendigar, né? Ou virar mendigos, né? Moradores de rua, pedir esmola, ou roubar. Era a única forma de sobrevivência, tá? Então esses eram os excluídos. Lá na página... obrigada, moto, passando aqui para atrapalhar meu vídeo, né? Na página 180, nós temos falando um pouquinho sobre a figura das bruxas e dos demônios, tá? Se numa sociedade que fala tanto de Deus, né? Que ela é tão religiosa, por que se fala tanto de bruxas e de demônios, né? Por que essas histórias eram tão contadas? Para deixar as pessoas com medo, gente. Então, quando eu reforço que existe um mal muito grande que pode afetar não só a sua vida, como depois da sua vida, né, a vida após a morte, você fica com muito medo, tá? Muito medo mesmo. Então, reforçar a figura do diabo ou reforçar a figura daquele que não deve ser nomeado, né? Ou das bruxas, por exemplo, é uma forma de reforçar Deus, né? Falar do ruim é uma forma de reforçar o bom também, de fazer com que o bom seja o exemplo, tá? Então, imagina, nem tinha luz naquela época, né? Luz artificial como a gente tem hoje, né? Energia elétrica e tal. Então, as pessoas tinham muito medo, elas não estudavam, né? Tinham muitas superstições, acreditavam em monstros, criaturas fantásticas, né? E esse imaginário, ele era reforçado pela igreja, né? Pra poder ter as pessoas sob controle, tá? Só que assim, gente, a gente sabe que o feudalismo, ele é uma mistura de elementos germânicos com elementos romanos. Então, muitas pessoas não abandonaram suas antigas tradições, né? O povo celta, por exemplo, eles tinham os povos germânicos, eles tinham muitas relações com forças da natureza, né? Então, muitos chás para curar dores, mal-estar, né? Banhos de ervas, enfim, rituais que eram relacionados a coisas da natureza, eles eram considerados como atos de pecado, né, como coisas do demônio, como bruxaria. E essas pessoas, elas estavam passíveis, como eu já falei, a serem julgadas e condenadas, tá? Por isso. Uma das penas máximas era a morte na fogueira. Muita gente foi queimada na fogueira, tá? Tem um trecho ali na página 180, né? Que fala sobre essa perseguição às bruxas, né? Pois acender velas junto às pedras, às árvores, às fontes e nas encruzilhadas, que coisa é senão culto ao diabo? Os atos de adivinhação e agouros, e a celebração do dia dos ídolos, que coisa é senão culto ao diabo? Enfeitar mesas e colocar ramos de louro, prestar atenção ao pé que se usa, jogar grão e vinho no fogo sobre um tronco, e jogar pão nas fontes, o que é coisa senão culto ao diabo? Que as mulheres invoquem Minerva enquanto tecem, que escolham o dia de Vênus para os seus casamentos, e que prestem atenção ao dia que se põe a caminho, que coisa é senão culto ao diabo? Enfeitiçar ervas para encantamentos e invocar os nomes de demônios ao fazê-lo, que coisa é senão culto ao diabo? Gente, retomando, Vênus e Minerva são deuses da mitologia greco-romana, né? Para vocês localizarem, né? A Vênus, ela equivale à Afrodite da cultura grega, né?
Enfim, para vocês entenderem como é que funcionava essa perseguição. Então, tudo era considerado culto ao diabo, né? Para finalizar, vamos fechar falando sobre a figura da mulher, gente. Mulher na sociedade medieval, ela não tinha voz, tá? Ora, a figura da mulher era associada à da Virgem Maria, aquela coisa casta, né, e tudo mais. Ora, ela era associada à figura de Eva, né, a pecadora, né, a portadora do mal. Então, as mulheres, elas eram vistas como uma porta pro inferno. Basicamente isso, né, como uma figura diabólica, uma figura demoníaca, tá? Então, na maioria das vezes, as mulheres, elas não poderiam escolher nem o seu noivo, né, isso era escolhido pelo pai. Elas não tinham nenhuma fortuna, não tinham nenhum dinheiro, não tinham nenhuma terra. E elas saíam geralmente da casa do pai para ir para a casa do marido, né, gente? Bom, pessoal, encerro por aqui. Peço que vocês leiam na íntegra, né, páginas 179 e 180 e façam os exercícios que a prof pediu pra gente poder, vapo nessa apostila, tá bom? Beijo grande, até a próxima.